Shalom Adonai para todos vocês. Que bom poder estar aqui mais uma vez. Ontem tivemos o privilégio da presença de Deus aqui entre nós e conosco. E eu acredito que hoje também não será diferente. Eu quero expressar minha alegria, minha gratidão também a esses santos homens de Deus. E eu tive a oportunidade de conhecer pastor Marden, pastora Zelinda, e através deles eu conheci um casal muito extraordinário, que acabaram se tornando não só meus irmãos em Cristo, mas também grandes amigos, que é o bispo Gilberto e a bispa Juliana. E tive a oportunidade de ver os filhos crescerem, né? Todas as vezes que a gente vinha para cá, nós ficávamos hospedados na casa deste casal e tivemos a oportunidade de vivenciar coisas maravilhosas, extraordinárias. Aquelas coisas que depois da nossa conversão causa-nos muito prazer. A presença do Eterno. E eu louvo a Deus pela vida desse casal, que muito nos abençoou. E todas as vezes que eu venho para cá, sinto-me imensamente honrado por estar aqui com vocês. E eu confesso para vocês que diante desses grandes homens de Deus, mulheres de Deus, eu sou só um cisco e sinto diante deles a grande responsabilidade quando estou diante deles. Eu sempre fui muito zeloso pelo Evangelho. Eu sempre fui muito zeloso, sempre fui muito obediente aos meus pastores. E por conta disso, eu sou metódico, sistemático em tudo que eu vou fazer. Eu tenho um código comigo mesmo, código de honra, código de obediência. E esse código me segue porque eu permiti que ele se instalasse dentro de mim. Diante de tudo que hoje está acontecendo, e nós estamos vendo, ouvindo e percebendo tudo que está acontecendo em nossa nação, nós vemos aí instalado diretamente a cultura da desonra, onde as pessoas estão agindo com grande desrespeito umas com as outras. E isto, a cada tempo que se passa, se torna cada vez mais pior. Então eu quero agradecer a vocês, viu, pela honra, por ter nos permitido de estar aqui mais uma vez, nesse ministério, que é a Igreja Metodista Wesleyana, daqui de Belo Horizonte, né? Vamos dizer assim, e que tem nos dado a oportunidade de manifestar através da gente a presença de Deus, o poder do Senhor. Você não vai perder o teu galardão de jeito nenhum, viu? E água geladinha ainda, hein, gente?
Pode continuar? Está todo mundo olhando para você. Deus abençoe. Eu quero que vocês dêem um aplauso para Jesus Cristo. Aleluia. Podeis tomar assento. Ontem eu não consegui pregar, né? Ontem foi difícil para pregar, né? Mas hoje eu vou pregar o que eu ia pregar ontem. Tá bom? Posso pregar? Então, por favor, capítulo 3 de João, tem como dar um... Meu Deus do céu. Tem um que é maior do que é para não deixar cair, né? Tem como dar um retorno para a gente? Melhor assim? Glória a Deus. Capítulo 3 de João, Evangelho de João, versículo 16. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Todos acharam? É lógico, você conhece de cor e salteado, é o texto áureo da Bíblia, né? Então nós vamos ler. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Eu sempre faço anotações, porque eu já não tenho uma cabeça tão boa quanto a tua. Você tem tudo gravado na cabeça, memorizado na cabeça. Eu tenho já, os neurônios já foram, a maioria comidos já, pelo tempo, pela idade. Então eu tenho que anotar, senão eu me esqueço. E eu coloquei um tema para nós pregarmos, e o tema que eu coloquei é este: a maior mensagem de todos os tempos. E durante um período de tempo, eu vivi muito sozinho, mesmo sendo crente, mesmo sendo pastor, mesmo presidindo o ministério. Mas depois que a visão me envolveu, a visão de igrejas celulares, de igrejas em células, eu aprendi e comecei a entender que, de fato, eu estava sozinho. E eu precisava de uma mentoria, de um discipulado, porque eu, mesmo sendo pastor, mesmo presidindo, eu apenas exercia como alguém que foi chamado por Deus para a salvação. Eu exercia uma missão, uma função, um cargo, significando que eu nunca deixei de ser ovelha. E se eu nunca deixei de ser ovelha, eu tenho que entender uma coisa: toda ovelha precisa ser apacentada. Se toda ovelha precisa ser apacentada, por que tanto tempo eu andei sozinho? E a minha fala seria: abaixo de mim é Deus, mas só que Deus não descia do céu para me discipular, porque Deus já incumbiu a responsabilidade do discipulado para os homens na face da terra, pelos quais Ele chamou, pelos quais Ele escolheu. Você foi chamado por Deus e dado por Deus a você a
autoridade. Quem tem recebido de Deus a autoridade, você também recebeu legalidade. Porque o próprio Jesus, para vir aqui na terra, ele precisava vir de uma forma legal. Por isso, ele teve que nascer de maneira vaginal. E isso se tornou legal. Tudo que ele fosse fazer na terra, ele faria de forma legal. Nada poderia tomar dele, interrompê-lo, bloqueá-lo, obstruí-lo, impedi-lo, barrá-lo, porque ele tinha legalidade a seu favor. Quem tem legalidade possui autoridade. E quem possui autoridade, ninguém pode barrá-lo, ninguém pode impedi-lo, ninguém pode estorvá-lo. Quem tem autoridade, quem está fora da legalidade, o teme e recua diante da autoridade que ele exerce, que ele pratica, que ele executa. E eu quero falar para você que quando você está na legalidade, pode vir capeta, pode vir macumba, pode vir quimbanda, pode vir candomblé, pode vir feitiço feito na cachoeira da macumba, pode vir com olho gordo, ziquezira, abracadabra, pode vir do jeito que vier, nada, mas nada mesmo te atinge, porque você está na legalidade, e você é portador de autoridade. É isto. Você está entendendo? Você pode dar tranquilamente na legalidade um murro na fuça do capeta. Se tem uma coisa que o diabo respeita, é a legalidade que você está. Diante de tudo que Deus ordenou. Quando saímos da legalidade, perdemos a autoridade, abre-se uma porta para a entrada de Satanás. E quando se abriu uma porta para a entrada de Satanás, nós nos tornamos presas fáceis. É por isso que tem muito crente dentro da igreja perturbado. Tem muito crente dentro da igreja lelé da cuca. E as pessoas não conseguem entender com clareza o que está acontecendo. Não é um problema do cérebro, é um problema espiritual, onde Satanás, por causa da legalidade quebrada, ele teve acesso à vida de alguns e se instalou ali. E para que seja quebrado tudo aquilo que foi instalado na vida de alguém, precisa Deus enviar ou levantar alguém que está portador de maior autoridade que Satanás possui sobre aquela legalidade dada a ele na vida de alguém. Aí é por isso que a Bíblia diz assim: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. A autoridade que Deus te deu, o diabo vai correr dela. Você consegue entender com clareza que você é portador de autoridade porque você tem direito legal? Jesus deixou o direito legal, dizendo: e estes sinais seguirão aos que creem. É direito legal. Você tem o direito legal. Quando você chega diante de alguém que está possesso, os demônios que estão possuindo aquele corpo já sabem que você se apresenta diante daquele corpo com direito legal dado por Jesus Cristo. Você tem a marca clara do sangue, da cruz de Cristo. Satanás, com todos os teus demônios,
eles vão ter que se curvar diante da grandeza de Deus em exercício através de você. Você está entendendo? Quando eu li este versículo dias atrás, me fez um sentido ainda bem maior do que eu entendia. E que bom que a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. E porque ela se renova a cada manhã, nós temos a alegria, a plena satisfação, e por que não dizer o privilégio de receber coisas novas, porque Deus é multiforme, Ele não é Deus de mesmices. Deus sempre trabalha dentro da nossa vida, renovando-nos, porque Ele sabe que eu e você, que nós precisamos da renovação diária, porque senão nós vamos ficar sempre na mesma coisa, sempre nas mesmices. É por isso que Ele trabalha dentro da gente, trazendo as renovações da sua glória. Por isso que lá na Epístola aos Romanos fala, no capítulo 12, de renovar a mente. Eu estou falando a mente, não o cérebro. Renovar a mente. E eu sempre me perguntava, onde que está a mente, já que o cérebro está aqui? Porque a gente sempre, quando nós vamos falar da mente, a gente aponta para aqui. Mas a mente não está aqui, aqui está o cérebro. É lógico que a mente só funciona com o funcionamento pleno e total do nosso cérebro. Porque o cérebro, ele dá equilíbrio e raciocínio claro a cada um de nós. É por isso que você é uma pessoa dotada e capacitada de raciocínio livre. Você pode decidir o que você quiser na tua vida. Se você quiser servir a Deus, você serve. Mas se você quiser servir o diabo, você também serve. Deus, Ele te deu a liberdade. Porque quando Ele te fez, quando Ele nos fez com livre arbítrio. Você pode escolher o que você quiser. Se você quiser ser servo de Satanás, você pode ser. E ninguém vai te impedir, nem Deus. Mas a escolha é de cada um. Cada um faz a escolha que quiser. Cada um decide para a sua vida o que quiser. E eu lendo esse trecho na Bíblia, porque Deus amou o mundo. Por que, se perguntássemos, por que Deus amou o mundo? Se fizesse essa pergunta, por que Deus amou o mundo? O que existe de tão interessante no mundo para Deus amar? Mas a Bíblia está dizendo, porque Deus amou o mundo. Olha como esta referência traz de maneira enfática o amor de Deus pelo mundo. É porque o mundo estava totalmente destituído da glória de Deus. Tudo que estava no mundo, tudo que é do mundo, está totalmente separado. Mas por que Deus amou o mundo? Deus amou o mundo para que Deus transformasse o caos em coisas perfeitas, duradouras, coisas que tivessem grande sentido. Caos são coisas que não têm sentido. Caos são coisas que não funcionam. Caos são coisas que não acontecem. Caos nos traz tristeza, angústia, fadiga, desânimo, desesperança. Mas Deus gosta de desafios como este. Você, para Deus, foi um grande desafio. Eu, para Deus, foi um grande desafio. Nós, para Deus, foi um grande desafio. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. De tal
tamanho é este amor. Tal. Tem professores de português aqui para me descrever o sentido desta palavra tal. Pelo que eu entendo, parece ser uma forma indefinida, que não se pode definir. É impossível definir. De tal. Olha, o amor declarado de Deus por cada um na terra. Por mim e por você, nós que nos tornamos inimigos de Deus, agora Deus nos ama mesmo assim, porque Deus quer restaurar-nos completa e totalmente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Meu Deus, que coisa extraordinária! Que deu o seu Filho unigênito. E eu estava pensando com respeito a isto. Deus dar o seu Filho unigênito. Deus não poderia dar o seu primogênito e não o unigênito? E eu estava analisando o sentido das duas palavras, unigênito e primogênito. E eu vendo o primogênito, o seu significado, eu descobri que primogênito é o primeiro filho, o filho mais velho. E além dele existe outros. Tem o segundo, tem o terceiro, tem o quarto, tem o quinto, tem o caçula. Isto é o primogênito, o mais velho. O irmão mais velho, o filho mais velho. O unigênito. Por que o unigênito? Porque Deus se refere, através da sua palavra, fazendo uso desta expressão, através de Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E por que unigênito e não primogênito? Porque o unigênito é o único gerado, e além dele não existe outro, igual a ele não existe outro. Olha o tamanho deste amor. É um amor indescritível, é um amor sobrenatural, é um amor que nós não conseguimos, como diz aqui na expressão do texto bíblico. Indefinível esse amor, indescritível este amor. Você consegue entender isto? Eu tenho certeza que não. Entender um amor como esse, nós, meros homens, não conseguimos entender. Eu, principalmente, fumador de maconha, bebedor de cachaça, mulherengo, safado, sem vergonha, meu Deus do céu, Deus ainda olha para mim e diz: eu tenho obra com você, eu vou salvar você. Deus me deu muitos livramentos de morte. Eu pensava que era porque eu era esperto, saía zigue-zagueando entre os postes e as balas, pá, 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 lá no Jardim Brasil. Mas não era porque eu era esperto, é porque a mão sacrossanta e poderosa de Deus estava me amparando, me protegendo, me guardando, porque Deus tinha um plano de salvação. Só que dentro do plano de salvação, porque a salvação é um processo na vida de cada um de nós, dentro do plano de salvação existiam outras coisas que eu desconhecia, que só fui descobrir com o tempo. Você consegue entender isto? Você não foi apenas chamado para ser salvo. Existe nesse processo da salvação, porque a salvação é um conjunto de coisas, e nesse processo deste conjunto de coisas,
Deus está oferecendo para mim e para você coisas ainda grandiosas nesta terra, antes de te levar para a eternidade. Gente, a primeira vez que eu orei por um enfermo, estava com dor de cabeça, e eu orava, Deus usou um irmão em profecia e disse: meu filho, ora pelos enfermos, e eu vou curar. Aí eu me animei, novo convertido, me animei. Aí fui orar pelo irmão, porque o irmão falou: estou com dor de cabeça. Eu falei: então deixa que eu oro. Aí fui orar por ele. Aí perguntei depois da oração: e aí, a dor de cabeça passou? Ele disse: piorou. Meu Deus, gente, eu fiquei assim, amarelo, roxo, azul. Mas, sabe o que não me deixou parar? Foi aquela palavra profética. Eu acreditei naquela palavra profética. Eu acreditei no que a Bíblia diz. Aí, mas sabe quando você se frustra? E depois que alguém se frustra, ele fica lá embaixo. Cai tudo, autoestima, tudo. Aí teve um irmão, que ele chegou: senhor irmão Aguinaldo, no final do culto: ô irmão Aguinaldo, ora que eu estou com uma dor no dedo, na ponta do dedo. Eu falei: meu Deus, eu tenho que orar pela ponta do dedo dele. Não, ora, está doendo muito, ora pela ponta do meu dedo. Eu falei: tá bom então. Aí eu orei. Eu falei: nem vou perguntar nada. Aí ele disse: meu Deus, eu fui curado. Aí eu falei: é mesmo? E a partir daquele dia, eu comecei a orar pelos enfermos. E Deus começou a me surpreender, porque as pessoas eram curadas. A verdade é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Você acredita nele? Você crê nele? Se você acredita nele, se você crê nele, pode tranquilizar o teu coração que coisas absurdas na tua vida irão acontecer. Coisas que você nunca viu, nunca sentiu, nunca percebeu, são as coisas que Deus já tem preparado para você. Ele vai trazer e vai colocar na tua mão. Pode vir o capeta encapetado, Satanás satanizado, pode vir do jeito que vier, babando, bufando, rugindo, nada vai te atingir, porque maior é quem está com você do que quem contra você se levantou. Você acredita nisso? Olha aí para o teu irmãozinho do teu lado, para a tua irmãzinha do teu lado, pergunte: você acredita nisto? A excelência do amor. Lá, no capítulo 13 de 1 aos Coríntios, diz o seguinte, do versículo 1 ao 13, é rápido que eu vou ler. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor,
nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. As pessoas costumam dizer que no amor vale tudo. Elas estão totalmente erradas. No amor não vale tudo. Existem regras a serem seguidas. Existem códigos a serem observados. Olha só o que a Bíblia diz. É Deus dizendo: amo os que me amam, tem regra. E os que de madrugada me buscam, me acharam, tem regra. Tem códigos. No amor não vale tudo. O amor de Deus é condicional. É isso que Deus quer que eu e você entendamos. Você quer que este amor venha fluir por dentro de você de forma extravagante? Tem uma condição: anda na minha presença e ser perfeito. As pessoas muitas vezes não conseguem entender com clareza o mais alto significado do amor de Deus. É por isso que o próprio escritor, escrevendo, ele disse: porque Deus amou o mundo de tal. Parece que ecoa no tempo e no universo. Pois é, a gente fica embasbacado. O que Deus tem para mim e para você vai muito mais além do que a gente possa imaginar. Você vai perceber tudo quando chegar a hora. Você vai sentir tudo quando chegar o momento. Você vai tomar posse de tudo quando for o momento exato em que Deus virá sobre você e colocará na tua mão aquilo que é teu. Não tem correntes que consiga te aprisionar se você estiver na legalidade da palavra. As correntes, depois que você entra na legalidade da palavra, elas se quebram, as portas se abrem e nada te atrapalha. Pode vir os capetos, os demônios, as legiões, mas você passa e passa seguro. Tranquiliza. Tranquiliza. Não precisa ter medo do diabo. Tenha consciência que enquanto você estiver na legalidade, é ele que tem medo de você. Já teve dias que eu cheguei em algum lugar. São experiências. Uma irmã que por várias vezes eu orei, ganhei ela para Jesus, e por causa de milagres que aconteceram na vida dela, ela se afeiçoou a mim como homem de Deus e sempre acreditou. E um dia a sua filha ficou terrivelmente endemoniada. Naquele dia, como era de costume, eu sempre saía bem cedo para orar pelas pessoas, para visitar as pessoas. Era uma missão que Deus, naquele tempo, havia colocado em minhas mãos. E muitas vezes eu chegava só quase ao anoitecer. E aquela mulher foi por 3 vezes na minha casa procurando-me, porque a filha dela estava
endemoniada dentro de casa o dia inteiro. Ela já tinha chamado vários pastores para orar, várias pessoas para orar, e os demônios continuaram lá dentro da vida daquela moça, daquela jovem. Depois que eu cheguei, depois dela ter ido 3 vezes na minha casa e não encontrado, ela foi uma 4ª vez. E chegando lá, quando ela chegou na 4ª vez, eu já havia chegado da minha missão, e ela contou-me a história do que estava acontecendo. Eu sabia onde ela morava, então eu disse, depois que ela falou que várias pessoas já tinham ido lá para orar, eu sinto o peso da responsabilidade, eu disse para ela, então, vai para a sua casa, porque daqui a pouco eu chego lá. Ela foi para a casa dela, eu entrei para dentro da minha casa, tinha conversado com ela no portão da minha casa, entrei para dentro da minha casa, fui lá dentro do meu quarto e orei. E falei, Deus, tu sabes, já foram várias pessoas orar, inclusive alguns pastores orar, e eles são pessoas também de autoridade. Eu não sou diferente deles. Eu gostaria que o Senhor fosse comigo até lá. E orei, depois da oração, eu me levantei e fui em direção à casa daquela mulher. Quando eu bati palmas no portão, lá no fundo, no último cômodo, um corredor muito comprido, lá no fundo, no último cômodo, gritou uma voz berrando e dizendo, ele não! Ele não! E os demônios saíram. Quando eu cheguei lá, a moça já estava liberta. É assim que vai acontecer com você. É deste jeito que Deus vai trabalhar na sua vida. É assim que te acontecerá. Sabe o que é que Deus quer fazer através de você? Deus quer fazer você um crente diferente entre os crentes. Deus quer fazer de você um pastor diferente entre os pastores. Deus quer fazer de você um bispo diferente entre os bispos. Deus quer fazer de você um presbítero diferente entre os presbíteros. Deus quer fazer de você um apóstolo dentre os apóstolos, totalmente diferente. E é isso que Deus vai fazer com você. É assim que Deus quer trabalhar na tua vida. É desta maneira que Deus quer usar você. Você está entendendo? Olhe para o teu irmão, para a tua irmã, pergunte, você está entendendo? O amor não é egoísmo. É exatamente, totalmente o contrário. O amor, ele se resume em 2 mandamentos. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. O segundo, semelhante a este é, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Desses depende toda a lei. Quando você está na legalidade, pode vir macumba, quimbanda, candomblé, magia negra, Deus te dá livramento. E é isso que está acontecendo na tua vida, Deus está te dando livramento. A gente muitas vezes percebe que Deus até permita que a gente perceba que existe alguma coisa acontecendo de forma estranha, mas Deus já está entrando com livramento.
Pode tranquilizar o teu coração, porque Deus já está entrando com o livramento. As correntes já estão sendo quebradas e as portas já estão se abrindo. Milagres já estarão acontecendo na tua vida e você vai glorificar exaltando a Deus de todo o teu coração. Só você que acredita, levante mãozinha santa, chacoalhe ela para dar glória a Deus, porque Deus está aqui. O amor de Deus sempre pensa nos outros, não somente em si mesmo. Pensar em si mesmo vai além de humanismo, é egoísmo. Nós temos que mudar muitas coisas e rever muitas coisas que a gente faz sendo cristãos. Sendo crentes. Você é crente? Quem é crente aqui? Só dois? Meu Deus, só tem dois crentes aqui. Quem é crente aqui? Tem alguns que não são, não. Quem é crente aqui? Levante a mão. Glória a Deus. Rapaz, se tem alguém que o diabo tem medo, é de crente. De cristão não. Cristão tem um monte. Cristão é um rótulo, é um título. Crente é aquele que crê. Aquele que acredita. Nem todo cristão acredita como se deveria acreditar. Jesus disse que quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios. Vou repetir, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Qualquer dia eu pregarei para vocês sobre rios. Poder dos rios. A força dos rios. O que significam rios? Os afluentes. Tudo. E depois a força que ele toma, se tornando o rio mestre principal. Tem vários outros rios, chamados rios afluentes, que eles vão desaguando no maior. Mas no final, até o maior rio tem que se desaguar no mar. Mas é por isso que a gente precisa um do outro. São os afluentes, não é? Nós precisamos um do outro, senão o rio nunca vai se tornar grande. É por isso que quando se trabalha com células, o negócio se torna grande. Você está entendendo? O amor de Deus sempre estará pensando nos outros. Sempre. Você ainda sente compaixão das pessoas? Você ainda sente misericórdia das pessoas? Ainda dói lá dentro de você e você não sabe aonde que está doendo quando você vê alguém sofrendo? Ou isto para você já não faz mais nenhum sentido? Você é uma pedra duríssima. E não importa o tão grande sofrimento de quem quer que seja, você não sente nada. Quem é você? Quem é você? Quem é você? O amor é provedor. Ele vai suprir
nos momentos de tuas dificuldades, todas as tuas necessidades. Aí você vai me perguntar: ah, apóstolo, então significa que eu vou ficar rico? Você até pode, por que não? Mas não é isso que o Espírito Santo está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: que você não vai ter falta de nada. Porque está escrito: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Você não vai ter falta de nada, porque Deus é supridor de todas as coisas. Você vai ter aquilo que te basta, aquilo que é para você o suficiente. Teve um amigo, um irmão, que ele foi viajar para a África e conheceu um homem poderoso. Ele pregou em várias províncias e ele, nessa caminhada dele, ele conheceu um homem poderoso, muito rico. Esse homem tinha ouro nos dentes de cima, ouro nos dentes de baixo, ouros no braço, braceletes de ouro, tinha ouro do outro lado, no outro braço, bracelete de ouro, ouro pendurado no pescoço. Era um homem muito rico. Quando ele sorria, ele fazia assim, ó, brilhava. Os dentes de ouro, só batia. Aquele homem tinha tanto dinheiro que lá na África não tinha como ele investir esse dinheiro. O dinheiro dele estava parado. Era tanto dinheiro que ele nem sabia o que fazer com tanto dinheiro. Tem tanta gente assim, eu não sei, isso é coisa louca, gente. É coisa de gente doido. Eu, quando era criança, eu só ouvia falar de milionários. Não existiam bilionários. Só ouvia falar de milionários. Hoje a gente já ouve falar de bilionários. E tem gente lutando aí para se tornar trilionários. Elon Musk, até enrola a língua, quase que eu falo língua estranha. Elon Musk, ele está lutando para se tornar o primeiro trilionário do mundo. Onde vai colocar tanto dinheiro, gente? Esse homem tão rico da África, ele não podia abrir uma concessão do McDonald's, porque quem ia comer McDonald's lá na África, gente? Esse povo não tem nem dinheiro, come. Estacionamento não dava para abrir, porque ninguém tem carro, todo mundo anda a pé e sem chinelo, descalço. Para quê? Tanto dinheiro se nem tem onde colocar, onde aplicá-lo. É uma coisa louca, é algo doido, é uma coisa maluca, é coisa de débil mental. Mas apóstolo, se eu não queria um pouquinho desse dinheiro, se me der eu aceito. A gente tem momentos na vida que a gente fica tão Durango Kid, né? Só Jesus para ajudar-nos. O amor. Meu Deus, como o horário passa, né? Eu nem comecei a falar, já... Olha, daqui a pouco é 10 horas da noite. O amor é provedor. O amor de Deus. Porque Ele é o bom pastor. O Senhor é o meu pastor. Na expressão original, tem por significado, na expressão original, está dizendo assim: o Senhor
é o meu pastor, e Ele não me faltará. Você pode ter tudo, mas se Ele te faltar, você não tem nada. Agora, se Ele está com você, você tem tudo, mesmo não tendo nada.